Nós vamos falar hoje sobre a principal pregação cristã, ou doutrina da fé cristã. Inclusive, irmãos, é disso aqui que se trata a doutrina da sua fé. Sabe por que você é cristão? Por causa dessa mensagem. Portanto, eu quero que você segure a sua Bíblia, fique com ela para você marcar tudo, porque nós vamos aprender coisas tremendas aqui nessa noite. Desde Romanos 5 até o versículo 10. Versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler? Portanto, havendo sido justificados pela fé, olha o texto, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora uma pessoa até se dedique, ou bem, talvez alguém tenha coragem de dar a sua vida por uma pessoa boa. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda éramos pecadores. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho Jesus, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos agora por sua vida. Vamos ler também o verso 11. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Fale com a sua igreja, fale com o seu povo, nos ensine, nos instrua. Queremos crescer em graça e conhecimento, Pai. Fale com esse povo tão lindo, tão amado, que possamos ter, meu Pai, uma injeção de ensinamento e entendermos a plena revelação do que chamamos de Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Essa verdade abordada aqui hoje, ela não é uma verdade secundária, não é uma verdade lateral, é uma verdade única. Isso é chamado por todos os teólogos de o coração da Bíblia. Quem não entende essa mensagem, que nós chamamos aqui hoje de justificação pela fé, nunca entenderá a Bíblia. Inclusive, o primeiro passo de você entender a Bíblia é entender essa doutrina, é entender essa parte do Evangelho, que é o centro, o cerne do Evangelho. Essa verdade, irmão, é a excelência do cristianismo, é o início, é o berço, é o começo, é como se entende por que eu sou cristão. Lutero, que leu Romanos capítulo 1, no versículo 7, a partir dali ele decidiu ser um reformador, e foi lendo Romanos 1,7, que o justo viverá da fé. Lutero disse uma frase assim, o seguinte: com essa doutrina a igreja fica de fé, sem essa doutrina a igreja cai. Nós estamos vendo uma debandada cristã, um êxodo de irmãos na fé desistindo da sua fé, e eu estou convicto que muitos estão fracos na fé, por não estarem comendo uma comida forte, uma comida consistente. Se você não come, você fica fraco. Eu fiquei esses 4, 5 dias muito mal.
Fui no médico, o médico iria me internar 2 dias desnutrido, sem água. Ontem até fui no shopping, o Gianluca teve que me ajudar para andar. Eu voltei da África muito desnutrido, muito. E hoje ainda não consegui comer nada ainda. E quando você não come, você fica fraco. Você precisa entender uma coisa. A título de introdução, nós vamos tratar de 3 coisas aqui antes de expormos o texto que nós lemos. Sobre justificação. Eu quero que você diga essa palavra bem alto. Justificação. Mais alto. Poucos cristãos cantam o que não sabem. Diz que crente não fala mentira, crente canta mentira. Porque crente canta o que não entende. Porque a gente foi justificado, pois, pela fé. 90% das igrejas que eu prego, eu pergunto, quem aqui sabe que é justificação? Ninguém sabe. Eles cantam uma coisa que não entendem. Justificação, irmão, é o cerne, é o coração da fé de todo cristão. Quem não compreender justificação não entenderá mais nada. Então vamos entender 3 coisas aqui, a título de introdução. Primeiro, qual é a natureza da justificação? Do que se trata isso? Então nós precisamos entender. Primeiro, justificação não é um processo. Você não é justificado sempre. Quando você pensa que você é justificado sempre, você confunde justificação com perdão. Você é perdoado sempre. Justificação não é um processo, justificação é um ato único e irrepetível. Ou seja, você só foi justificado uma única vez. Justificação, irmão, não é aquilo que Deus faz em nós. Justificação é o que Deus faz por nós. Vou dizer de novo, justificação não é o que Deus faz em nós. Justificação é o que Deus faz por nós. Diga amém. Justificação, irmão, ela não acontece no seu coração. Então deixa eu te falar, justificação não começa no seu coração e não acontece no seu coração. A justificação acontece no tribunal de Cristo, ela acontece no céu. Quando você se torna ali justo e sendo advogado por Jesus Cristo. Justificação, irmão, é um documento, uma declaração jurídica de Deus ao seu respeito. Veja bem, perdão é um ato, justificação é um documento. Justificação é um papel em que Deus escreve ao seu respeito e diz: você está quite com a justiça de Deus, você não deve mais nada para Deus, você está livre da culpa, da ira de Deus e do inferno. Justificação é um documento. Então, ao contrário da culpa, o seu pecado foi colocado na conta de Cristo e a justiça de Cristo foi colocada em sua conta. Vou te dizer, o seu pecado na justificação ele foi transferido para Jesus, um justo morrendo pelos pecadores, e a minha culpa transferida para Jesus e a justiça de Jesus transferida para mim. Quem está começando a entender? Então veja bem, na justificação não tem graus. Isso quer dizer que ninguém é mais justificado do que o outro. Eu vou dizer de novo. Não existe graus na justificação. O crente mais fraco e mais inapto, mais pecador, é tão justificado quanto o crente mais piedoso. Entendeu? Então você perante Deus não é mais crente do que eu. E nem eu sou mais crente do que ninguém. Por isso que a vanglória não é glória nenhuma. Você está entendendo? Gloriar-se a si mesmo é vanglória. Por isso que é uma glória vã. A quem Deus justifica? Veja bem, nós julgaríamos injusto o justo justificar o injusto. Você julgaria justo um juiz, um bom juiz? Não vamos longe não. O Sérgio Moro, o herói nacional, aonde ele entra o povo grita o nome dele aqui no Paraná. E não só aqui, ele também onde tem viajado, ele tem entrado no supermercado, o povo tem gritado o nome dele. Eu tenho medo disso. Mas o Sérgio Moro, você julgaria justo agora ele pegar e dizer: Delcídio é inocente, mesmo com todas as provas da culpabilidade do Delcídio, com áudio e tudo?
É justo um juiz justo inocentar um culpado, gente? Nós diríamos que isso é injusto, porque é justo justificar o justo e não o injusto. Mas no caso da justificação é o contrário. Deus justifica o injusto e não o justo. Amém, gente? Aí agora você pode perguntar, mas então como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o injusto? Para nós isso é injustiça. Nós chamamos isso de escândalo da graça. Quem entende isso entende o termo graça. Então em Provérbios Deus chega até mesmo a dizer ele chega a chamar de abominação aquele que justificar o ímpio. Deus fala em Provérbios que é ridículo, Ademir, uma pessoa justificar uma pessoa ímpia. Então como Deus pode ser justo e justificar um injusto? Então é assim, vou explicar agora o coração da sua fé, que nós chamamos de cristianismo. Deus justifica o injusto não por causa da justiça do justo e nem da injustiça do injusto. Não é por causa do que nós chamamos suposta justiça que eu tenho, e nem pelos meus pecados. Deus não faz nada por mim porque eu sou pecador, então mereço a graça dele, e nem ele faz nada por mim porque eu sou um bom crente e mereço a graça dele. Como que funciona a justiça de Deus e a justificação? Veja bem, se a justiça do justo, aos olhos de um Deus justo, fosse merecedora da justiça de Deus, a salvação não seria pela graça, ela seria meritória. Mas então Deus, ele faz um escândalo. Isso é um verdadeiro escândalo aos olhos dos homens. Deus justifica o injusto, imputando. A palavra imputar na Bíblia é não colocando na conta dele. Veja, eu tenho uma dívida, eu tenho culpa, mas Deus me justifica não é pela minha culpa, é não levando em conta. Quem está entendendo? Imputando, ou seja, ele justifica-me colocando na minha conta aquilo que eu não tinha. A única maneira de um injusto ser justificado é Deus pegando uma justiça e colocando na minha injustiça, colocando na minha conta. Olha que coisa linda. Isso significa então o quê? Que se não fosse o ato de Cristo na cruz do Calvário, que é chamado de justiça de Deus, nós não seríamos aceitos por Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, o único justo, a Bíblia fala, não haveria, não tem nenhum justo sequer. Então Jesus, o único justo, morreu por todos nós, pagou a nossa dívida, e agora Deus coloca isso como se fosse nosso mérito. Uau! Eu não fiz nada, mas Deus põe isso na minha conta como se fosse meu. Você entende? Eu ganhei isso, a palavra é de graça. E agora eu sou aceito por Deus, sem merecimento algum, pelo amor de Cristo, pela justiça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, porque Ele tira a minha injustiça, coloca na justiça de Cristo, tira a justiça de Cristo e coloca na minha injustiça. Por isso que não existe gente mais justificada e gente menos justificada. Existe gente mais consagrada e gente menos consagrada, porém mais justificada do que outros, não. Não existe graus na justificação. Segunda das três coisas que você precisa aprender, à guisa de introdução, é a causa meritória do que nós chamamos de justificação. A causa meritória da justificação é a morte de Cristo a nosso favor. Então veja, nós somos justificados porque um substituto legal
assumiu o meu lugar. Eu era para morrer no lugar de Cristo. Eu era o culpado. Eu deveria pagar com os meus pecados e a minha culpa. Mas alguém assumiu o meu lugar. Aí entra o que nós chamamos de doutrina da substituição. Eu fui substituído pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi o meu fiador. Ele assumiu a minha culpa. Ele foi o meu representante, pagou minha dívida, morreu por mim em meu lugar. Essa é a causa meritória. De tal maneira, irmãos, que estando nós em Cristo, estamos quites com a lei de Deus. Estamos quites com a justiça de Deus. E livres da ira e da condenação. E não pesa sobre nós nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é chamada na Bíblia de causa legal. É a causa meritória, o mérito que temos da justificação. Ainda em terceiro lugar, temos aqui a causa instrumental da justificação. Preste atenção que isso é interessante. Eu estou tentando ser simples, porque qualquer doutrina bíblica é profunda. Mas se você parar pela questão de ser profundo ou não, você não ensina nada para a igreja. Isso é o que Paulo chama de evangelho. Você está ouvindo uma pregação evangélica nessa noite. Qual é a causa instrumental da justificação? O apóstolo São Paulo diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé. Agora escute bem. Você não é salvo por causa da fé. Eu vou te dizer de novo. A Bíblia diz justificados mediante a fé. Isso significa que você e eu não somos justificados por causa da nossa fé. Somos justificados mediante a nossa fé. Você é justificado por causa do sacrifício de Cristo, mediante a fé nele. Porque tem crente que não tem fé em Deus, tem fé na fé dele. Não, eu sou salvo pela fé. Não, mas você não está dizendo que é salvo pela fé. Você não é salvo pela fé, irmão. A fé não te salvou. Você é salvo por Jesus mediante a fé. Uau! Entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Paulo usa o termo, por meio da fé eu sou salvo. Isso, irmão, é uma causa. A fé é um instrumento da salvação e não a causa da salvação. Então não tenha fé na sua fé. Tenha fé em Deus e nunca naquilo. Eu creio em Deus. Ele crê tanto em Deus que ele crê mais na fé dele do que em Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Então isso significa o quê? Preste atenção. A fé, irmão, ela é a causa instrumental da minha justificação. Pela fé, nós nos apropriamos do que Cristo fez na cruz por mim. Então veja bem, eu não tenho que merecer o amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu vou dizer uma outra coisa, última coisa. Pela última vez, a maioria das pessoas que eu prego diz: eu não mereço Deus. Isso acontece na Santa Ceia. Na Bíblia diz que quem toma indignamente, toma para si. Quem aqui é digno, irmão? Ninguém merece Deus. Ele está acima da média. Nós somos salvos por causa de Jesus. Ninguém vai merecer nunca. Eu não sou salvo pela fé. Eu sou salvo por meio, mediante a minha fé. E sabe, quando Satanás entra no coração das pessoas para arrebentar com elas, quando elas não entendem isso, quando você não entende isso, você começa a pensar que Deus está decepcionado com você. Você começa a pensar que Deus quer o seu couro, eu quero acabar com a raça dele. Desgraçado, você tirou minha paz hoje. Tem gente que imagina Deus com uma pranchetinha, dizendo: mentiu, risca o nome dele do livro da vida. Bem me quer, mal me quer, bem me quer. Tem gente que imagina que Deus é assim: não, agora me agradou, vem cá, meu filho. Ele imagina Deus um menininho besta. Um Deus que quando eu faço alguma coisa de errado, ele risca meu nariz. Mas quando eu peço perdão, vem cá, meu filho. Irmão, que mundo você está? Você está no mundo de Nárnia? Aonde você está, irmão?
Me conta aí, irmão. Acorda para a vida, porque eu não sou salvo por méritos. Não há nada que eu faço de bom que fará Deus me amar mais. E não há nada que eu faço de ruim que fará Deus me amar menos. Sabe por quê? Porque o amor de Deus por mim não está condicionado a mim, está condicionado a seu Filho. Deus me ama por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Oh, aleluia! É lindo isso, não é? Então preste atenção, para você guardar no seu coração: você não é salvo por causa da sua fé. Diga isso: eu não sou salvo por causa da minha fé. Eu sou salvo por causa da morte de Cristo. Mas eu me aproprio dessa salvação pela fé nele. Viu você que a fé é só um meio e nunca um ato em si? O ato é Cristo. Mas eu me aproprio disso por causa da minha fé em Jesus. Então, nesse capítulo aqui, nós iremos aprender 6 importantes lições, que nós vamos chamar aqui de frutos dessa justificação. Você já entendeu o que é justificação. Agora nós vamos entender quais são os frutos de ser justificado pela fé. Porque Paulo começa: portanto, havendo sido justificado, tenha paz com Deus. Então, 6 lições nós aprendemos em Romanos capítulo 5. Primeira lição, 5, verso 1, paz com Deus. Segunda lição, 5, verso 2, o acesso à graça e à expectativa da glória. Terceira lição, 5, verso 3 a 5, a alegria no sofrimento. Quarta lição, 5 do verso 3 e 4 também, alegrarmos nas tribulações. Quinta lição, capítulo 5, versos 5 a 8, derramar do amor de Deus em meu coração. Sexta lição, capítulo 5, verso 9 e 10, terminamos o sermão, certeza da glorificação. Vamos a isso? Quem quer aprender, diga amém. Então, em primeiro lugar, o que eu ganho sendo justificado por Cristo? Tá, pastor, porque eu sei que lá no céu, mas o que eu ganho hoje, agora, no tempo presente, Jesus ter morrido por mim? Será que a gente ganha alguma coisa com isso? Com a justificação? Primeira coisa, primeiro fruto da justificação, versículo 1, paz com Deus. Paulo diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa: paz com Deus é diferente de paz de Deus. Paz de Deus, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, é um sentimento. Paz com Deus não é um sentimento. Veja bem, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, em Filipenses 4 e 7, é um tanque. Você pode estar hoje cheio de paz e amanhã não. Eu posso ter paz hoje, amanhã não. Essa é a paz de Filipenses, né? Um tanque cheio ou depois vazio. Portanto, a paz com Deus é diferente. Então, a paz de Deus eu posso ter muita hoje, amanhã nem tanto. Paz com Deus, irmão, é diferente. Porque veja bem, a paz com Deus, ela não sofre variação. Paz com Deus é um status, é uma posição que eu estou. Por quê? Eu era inimigo de Deus, isso significa que eu vivia em guerra com Deus. Agora, se eu sou justificado, eu não sou mais, então agora eu vivo em paz com Deus. Veja, é como eu ter um inimigo mortal aqui em Campo Largo. O cara fala mal de mim, o cara me odeia, me detona nas redes sociais, mas de repente ele cai em si e vem aqui e fala: pastor Hernani, eu vim aqui para fazer as pazes com você. Essa é a paz com Deus. Porque o ser humano não tem paz com Deus. A Bíblia diz que ele é inimigo de Deus, ele é mortal, ele odeia Deus. Às vezes ele não odeia com palavras, mas ele odeia com atitudes. Paz com Deus, irmãos, significa que antes de você crer em Jesus, você era um réu, você estava morto em seus pecados, em seus delitos. Agora, quando você tem paz com Deus, você é um filho de Deus. Você não é mais inimigo dele. Você agora é um filho amado dele. Diga amém. Isso significa que o muro
que nos separava, o muro que me separava de Deus, foi quebrado. Quem está entendendo o que é paz com Deus? Porque nesse caso, irmão, quando chove, você aumenta um pouco o volume. Porque nesse caso, eu agora fui reconciliado com Deus. Quem aqui pode levantar a mão e dizer: eu sou reconciliado com Deus? E quem fez essa reconciliação? Através de Cristo Jesus. Aleluia. Agora no versículo 2: o que eu ganho em ser justificado por Cristo? Hein, Sabrina? Estávamos com saudade de vocês, viu? Você está bem, carinha? E seus visitantes aí, seus convidados? De boa, cara? É nóis, mano. Você vê que eu estou tentando ser legal. Não consigo, mas estou tentando, cara. O que eu ganho em ser salvo? O que eu ganho em ser justiça de Deus? Segundo fruto da minha justificação, agora no versículo 2. Vocês estão vendo o que é uma igreja isolada? Aqui é cheio de lã, de vidro, e nos blocos tem isopor. Olha lá. Nós podemos quebrar o pau, fazer vigília até de madrugada, irmão. Quem vai chorar é só a vizinha ali do Moreno. Segundo fruto da justificação, capítulo 5, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Agora veja bem, se primeiro o fruto é a paz com Deus, e ela tem a ver com o passado, o segundo fruto é acesso à graça e tem a ver com o presente. Observa a palavra de Paulo aqui: acesso. A palavra acesso na língua grega, ela tem 3 significados. Primeiro significado: alguém entrando na presença da realeza. Segundo significado: entrar no templo para adorar. Terceiro significado: ancorar no porto seguro. Paulo disse: eu tenho acesso. Significa que não há um véu que me separa de Deus. Eu não preciso que alguém ore por mim. Eu posso me aproximar de Deus livremente. Agora, meu filho, pode abaixar a mão um pouco, os irmãos já não vão na mão assim, ó. Isso, pode abaixar um pouquinho. Porque nós vivemos uma época de guruzismo. Esses tempos, um irmão veio aqui na igreja, me deu uma listinha, meu papel sumiu. E ele me deu uma listinha: pastor, está aqui a lista dos meus problemas para o senhor orar. Eu olhei e falei assim: como? Está aqui, o senhor é meu pastor, está a lista daquilo que o senhor deve orar por mim. Peguei, dobrei, fiz um dobrado bem bonitinho e falei: sou seu pastor, não sou seu guru. Vamos orar juntos. O véu do templo foi rasgado. Você tem livre acesso a Deus. Jesus disse que quando você for orar, levanta a voz e diz: Pai nosso que estás nos céus. Isso é acesso. Você tem acesso a Deus. Eu não preciso pagar preço, não preciso pagar promessa, não preciso fazer sacrifício para Deus me atender. Basta eu levantar a minha voz e Ele vai me ouvir. Aí está o fruto da sua justificação. Eu tenho livre acesso a Deus. Eu não preciso de uma intercessora no que tange, fala com Deus através de mim. Eu preciso de uma intercessora que me ajude, não que faça por mim, mas que faça comigo. Amém, gente? Então, rogai por mim. Não, irmãos, o véu do templo se rasgou. Nós temos acesso ao coração do Pai, o coração de Deus. Paulo disse: eu tenho livre acesso a Deus. Não há uma porta que diz: olha, o rei não te chamou, não entre. Paulo diz que eu tenho esse acesso. Terceiro fruto da justificação: o que eu ganho em ser feito justiça de Deus, em ser salvo? No versículo 3 e 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação
produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo outorgou. Terceiro fruto da justificação. O que eu ganho na justificação? Alegria e exultação na glória. Veja bem, paz com Deus tem a ver com o passado. Acesso à graça tem a ver com o presente. Exultação tem a ver com o futuro. Confiança em Deus. Em outras palavras, aquele que está justificado não tem incertezas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não tem medo do amanhã. Olha, o Brasil está aí, não sei o que, viu aquela fila de gente na Venezuela para pegar comida, o que vai ser do Brasil? Não, quem está justificado não tem medo do amanhã, ele tem confiança. Paulo diz, ele não tem medo, ele está firme, ele não tem medo da morte. Diga amém. Oh, glória a Deus. Quarto fruto da justificação, ainda no verso 3 e verso 4, alegrarmos nas tribulações. Diga isso bem alto, alegrarmos com os problemas, com as lutas. Parece uma coisa de doido isso aqui. Paulo era um masoquista, porque quando você lê um negócio desse, dá vontade de pegar a mão, falar, Paulo, está vendo a minha mão? Estou, empresta-me teu rosto. Porque fala, você está louco, Paulo, como assim? A casa caiu para mim, eu estou numa luta. Olha, irmão, a coisa está feia e você está falando que eu tenho que me alegrar com isso. Vai lá, o médico te conta que você está morrendo. Glória a Deus! Eu quero ver quem faz isso. Será que Paulo está dizendo esse tipo de coisa, irmão? Veja bem, Paulo não está defendendo o masoquismo. Paulo não está defendendo a dor ou a tribulação, que é o ponto em que os agostinianos, também os discípulos de John Wesley, defenderam durante muito tempo a teologia do sofrimento. Quanto mais dor você sente, mais perto de Deus. E eles começaram a pregar que crente tem que sofrer mesmo, porque pega um negócio desse e interpreta errado. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, irmãos, que nós não nos alegramos na tribulação em si, nós alegramos no que ela gera em nós. Olha que tremendo. Paulo está dizendo que a tribulação na vida do crente, ela tem uma missão. A dor que eu passo, a luta que eu enfrento, o problema que eu enfrento tem um propósito. Vocês lembram de Romanos 8, que nós pregamos aqui tantas vezes, que todas as coisas contribuem para o bem. Paulo está dizendo que crente não se desespera com a tribulação, não se desespera com a luta, ainda que ela seja terrível, porque ele aguarda que existe uma missão, existe um propósito na sua dor, se você é cristão. No que tange ao cristianismo, no que tange à fé do cristão, a tribulação ela tem uma missão na minha vida. E o que é tribulação? Veja bem, a palavra grega para tribulação, do latim é tribuluns. Sabe o que é tribuluns? É uma prensa prensando para fazer azeite. Tribuluns ou tribulação significa que eu estou passando numa prensa, sendo prensado para gerar o meu fruto. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que nós nos alegramos na tribulação, não pela dor, mas pelo que elas produzem. E o que a tribulação produz na vida do Filho de Deus? Em primeiro lugar, Paulo fala de perseverança. Diga perseverança. Agora, a palavra perseverança aqui é uma das palavras mais lindas da língua grega. Sabe o que ela significa? Não é só perseverar. Vou te dizer, olha que lindo. Perseverança significa paciência que triunfa em meio a circunstâncias adversas. Ou seja, o vento está vindo, o barco está afundando. Não, eu não vou afundar, eu tenho certeza, eu vou ficar igual Jesus no barquinho, tranquilo. Perseverança não é só vou esperar, perseverança é
paciência triunfando em meio a circunstâncias adversas. Significa que passar por lutas sem reclamar, sem murmurar, sem desfalecer, mas crendo, orando e confiando que as coisas vão se encaixar, que Deus está no controle da minha vida, que Ele não quer me punir, que Ele não quer meu couro, que Deus realmente está cuidando de tudo. Isso é perseverança. Então veja, primeira coisa que a tribulação produz na vida do cristão: paciência em meio a circunstâncias adversas. Isso é perseverança. Segunda coisa que a tribulação produz na vida do crente, Paulo diz assim, ó: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz. Veja, Paulo não está dizendo para você gloriar na tribulação, ele diz que você gloria naquilo que a tribulação gera em nós, Ademir. Paulo diz: aprendemos que a tribulação produz a perseverança. E o que a perseverança produz em nós? Paulo diz, verso 4: e a perseverança gera um caráter aprovado. É automático que um crente que não murmura, um crente que não reclama, um crente que não vive reclamando de Deus, questionando Deus, ele vai ter o seu caráter transformado. Paulo está dizendo aqui que a experiência, que é o caráter aprovado, significa exatamente, na palavra grega, o ato do orives, jogar o metal no fogo. A palavra experiência aqui é um ato do orives, pegar o metal e jogar no fogo. E o fogo, irmãos, ele só tem duas finalidades. Você sabe qual é a primeira finalidade do fogo? Derreter a escória. Por que você joga o metal no fogo? Para derreter a impureza, que é chamado na Bíblia de escória. Segunda finalidade do fogo: purificar ainda mais esse nobre metal. Tudo que você joga no fogo, tem gente que pensa que fogo destrói tudo. Fogo não destrói tudo. Fogo destrói o que não presta. E o que presta, ele purifica. Fogo não destrói nada nobre, ele destrói madeira, palha, tralha, tudo que não tem valor o fogo destrói. Tudo que é valoroso se mete no fogo. Paulo está dizendo exatamente isso, que a perseverança tem um propósito de derreter a escória da nossa vida. Veja você que eu não me glorio na tribulação, mas eu glorio naquilo que a tribulação está gerando em mim. É em meio às lutas que eu vou deixar de ser mentiroso. A escória vai sumindo. É em meio às lutas que eu vou tendo um caráter aprovado. Eu vou aprendendo a pagar as contas em dia. Vou parar de gastar mais do que devia. É em meio às lutas você vai aprender a tratar de uma maneira digna a sua mulher, porque você sabe que a casa está caindo pelo seu jeito de ser. Paulo diz que sem a tribulação nenhum cristão é transformado. Então nós não nos gloriamos, nós não somos masoquistas. Paulo está dizendo que não é na tribulação que nós nos gloriamos, mas é no que ela produz em nós. Quando a mulher sai de casa, você vai ter que andar de quarto para trazer ela de volta. E vai, irmão, quando a mulher falar assim: me deixe, eu quero ficar sozinha, não acredita não. O que ela quer é você mendigando, dizendo: abra a porta, amor, abra a porta. Sai, deixa ela sozinha que você vai ver o que vai acontecer. Então Paulo está dizendo o seguinte, que a perseverança, que a tribulação, ela gera perseverança. E a perseverança gera experiência. Isso significa que o nosso desvio de caráter, ele vai sendo moldado à medida que eu vou sofrendo. Porque a grande missão, o grande propósito de Deus para comigo, Romanos 8, versículo 29, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para nós nos tornarmos a imagem e a semelhança de Jesus. Deus quer te moldar para você se tornar parecido com Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa: se alguém não te ofender
você nunca vai aprender o quê? A perdoar. Então é bênção de Deus que as pessoas nos ferem. Porque se alguém nunca me magoar, alguém nunca me ferir, eu nunca vou exercitar o perdão. Você entende? É nesse ponto que Deus está te ensinando a ser parecido com Jesus. Porque a justiça própria, ela traz a ira de Deus. Perdão, irmão, veja bem, é você tirar a mão do pescoço quando você tem direito. Tem gente que pensa que perdão é ausência de justiça. Perdão não é ausência de justiça, é transferência de justiça. Vou te explicar o que é perdão. É quando você deixa de fazer justiça com as próprias mãos e deixa Deus fazer justiça no seu lugar. Porque quem te ofendeu não vai ficar impune. Mas se você continuar magoado, você já tem sua justiça. Quando você esfria, quando você deixa Deus fazer, então Deus vai julgar sua causa. Entendeu o que é perdão? Perdão não é ausência de justiça, é transferência. Mas pastor, eu não consigo esquecer. Isso não é perdão, isso é amnésia. Perdão é você transferir a sua justiça para a justiça de Deus. Agora veja, você que perdão é lindo, até você ter que perdoar. Todo mundo acha bonito mensagem sobre perdão, até que tenha que perdoar. Perdão é difícil. O perdão é tão sério, irmão, que ele afeta diretamente na salvação da sua alma. Porque Jesus disse: se você não perdoar uns aos outros os vossos pecados, o vosso Pai que está no céu também não perdoa os vossos. A coisa é séria. Portanto, irmãos, eu sei, quando Deus põe pessoas para nos ferir, pessoas para fazer aquilo que nós achamos, você não, todo mundo podia fazer, mas você, eu confiava em você. Deus fala, é esse mesmo que vai fazer algo, para você perceber que sou eu o seu modelo, e nunca o homem. Sou eu, você tem que olhar para Cristo, não para o homem. Quem está entendendo, diga amém. E aí você tem que deixar passar. Quando você fala, Senhor, eu não vou me lembrar mais, eu não vou me ferir mais, eu vou agir como um cristão, sem me ferir, você transfere para Deus aquilo que você estava sentindo. Agora Deus assume essa justiça. Entendeu o que é perdão? Não é ausência de justiça, é transferência de justiça. Diga amém. Oh, glória a Deus. Agora temos aqui o quinto fruto da justificação. Estamos terminando. Romanos capítulo 5, no verso 5 a 8, o derramar do amor de Deus, versos 5 a 8, e a confiança não nos decepciona. Isso aqui é um dos textos mais lindos da Bíblia, preste atenção, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos ortogou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil alguém que se dispõe a morrer por um justo, embora até por uma pessoa boa alguém decida dar a vida. Mas alguém daria a vida pelo Bin Laden? Alguém daria a vida pelo El, o cara do Estado Islâmico? Irmão, até bandido quer matar o bandido do El. Você viu os bandidos, fizeram vídeo, falaram, nós vamos te matar. Agora veja você, o quinto fruto da justificação, a quinta coisa que eu ganho em ser um cristão, a quinta coisa que eu ganho em ter Jesus na minha vida, é o derramar do amor de Deus. Agora veja, Deus ama o mundo todo, mas o mundo todo não sabe disso. Porque Deus ama a todos, mas nem todos tiveram o derramar desse amor no coração deles. Sabe o que é isso? O entendimento desse derramar. Quantas pessoas no mundo sabem, Deus me ama? Se o mundo soubesse a revelação do amor de Deus, pessoas não se matariam, pessoas não se autodestruiriam. Então deixe-me te falar hoje, aqui, irmãos, é um derramar, é uma excelência, é uma magnitude, é uma espécie de chuva do amor de Deus em sua alma, curando a sua dor, curando a sua mágoa, curando as suas feridas. Alguém te feriu, mas Deus nunca te feriu. Alguém te magoou, mas Deus nunca te fez nada. As pessoas te abandonaram, mas o Senhor te acolheu.
É esse entendimento, é esse derramar. Aqui nós aprendemos uma coisa, que nós não sentimos o amor de Deus. Esse é um engano no cristianismo. Há um tempo desse atrás, uma irmã me disse: pastor, eu queria sentir amada por Deus. Eu chorei muito quando eu ouvi aquilo depois, mas em um fundamento teológico e doutrinário, eu não posso julgar essa única irmã por dizer isso, porque a maioria dos crentes falam isso. Eu já vi crentes dizer: pastor, eu queria uma prova do amor de Deus por mim. Sabe o que Paulo vai falar aqui para nós sobre prova do amor de Deus? Sabe o que Paulo vai nos ensinar aqui sobre o derramar do amor de Deus? Que o amor do homem é um sentimento, o amor de Deus é um conhecimento, é uma revelação. Eu nunca sinto o que Deus sente por mim, eu creio. Porque a Bíblia diz aqui o seguinte: esse amor, ele é caracterizado de 3 maneiras. Primeira maneira, é um amor profuso. Paulo diz aqui que ele é encharcado. O cristão convicto, ele não sai por aí: será que Deus me ama hoje? Será que Deus... Ele sabe que os olhos do Senhor estão olhando para ele com cuidado, com zelo. Ele sai com esse amor encharcado. Ele sabe que não tem nada que ele faça demais, Deus vai ficar chateado, ou nada, ou feliz, ou nada que ele faça de menos, Deus vai ficar chateado. Deus o ama, e esse amor é derramado de uma maneira copiosa, de uma maneira encharcada. E Deus não me coage, Ele me atrai. Não é coação, é atração. Eu não fui seduzido por Deus, não fui coagido por Deus, eu fui atraído por tamanho amor, tamanha misericórdia. Irmão, talvez hoje você ainda não conseguiu vencer todos os seus pecados, mas persista, persista. Deus não desistiu de você, porque não há pai lindo, bondoso que desista de seus filhos. Deus te ama, Ele não desiste. Aleluia. Sabe que você ouvindo um negócio desse, você tem um outro sentimento. Sabe qual é o sentimento que você tem? Eu sei que eu não mereço. Aí já não é decepção, é constrangimento. Você começa a ficar constrangido. Você sabe que Deus é maravilhoso, que Ele não está para você. Você não consegue vencer essa droga desse pecadinho. Não, irmão, Deus conhece a sua natureza. Tempo desse atrás, uma filhinha entrou no escritório. Essa filhinha está aqui. E ela chorava: pastor, Deus está decepcionado comigo. Chorava, chorava, chorava. Deus está decepcionado comigo. Eu falei: impossível. Como impossível? Impossível Deus se decepcionar com você. Por quê, pastor? Porque Deus tem 0 de expectativa em você. A frustração, ela é condicional à expectativa. Quanto mais expectativa você gerar em mim, mais frustrado você vai se sentir quando me conhecer mais profundamente. Porque se você anda comigo pelas minhas qualidades, você vai me abandonar quando conhecer meus defeitos. A frustração, ela só acontece por causa da condição da expectativa. Então Deus não pode se decepcionar com você, porque Deus te conhece. Ele te gerou, Ele conhece essa natureza caída, esse desvio de caráter seu, que Ele está moldando, que Ele está transformando até o dia de Cristo. E vai por mim, irmão. Tem gente aqui que ainda não abandonou o vício, tem gente aqui que ainda mente, tem gente aqui, tem um monte que ainda torce para o Corinthians, eu tenho esperança. Tem um monte de gente aqui cheio de desvio de caráter, mas eu tenho esperança que no dia de Cristo eu vou estar abraçado com essa igreja que o Senhor me confiou, porque você venceu seus medos, você venceu seus desvios de caráter, você venceu sua amargura, porque você foi sendo transformado, 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 transformado. Aleluia! Então veja você uma coisa, que eu também já aprendi a não gerar expectativa. E já atrás, um pastor estava no Nordeste, Norte, e um pastor, homem de Deus, cara muito sério, me ensinando como burlar no WhatsApp. Aí ele me ensinou assim: ó, você sabe, ó, que eu vou ensinar, hein?
Você sabe como alguém te escreve e ele não sabe que você leu? Falei, não. Eu sei que quando ficar azul alguém sabe. Não, eu vou te ensinar. Quando alguém te escrever, você vai lá, põe no modo avião. E aí você lê a mensagem. Depois você volta para a tela inicial e tira do modo avião. Ele não vai saber que você leu. Porque o celular ficou o quê? Offline. Qual é a diferença disso para alguém te ligar na sua casa e dizer, diga que eu não estou? É isso que eu falei, pastor, isso para mim é mentira também. Quem te disse que eu estou terminando de você subir? Ele é o pastor da igreja? O Leandro é o pastor da igreja? Os caras estão folgados, Leco. Os caras estão folgados, está tudo pedindo aqui, ó. Mas você fez bem, irmão. É assim mesmo para o pastor se tocar, que o culto termina 9 horas domingo. Bom, terminando a história do WhatsApp. É mentira. Se você não quer que alguém te escreva no WhatsApp, não adicione. Porque a partir do momento que alguém está na sua lista, é porque você acha importante, às vezes, falar com ele. Eu sei que tem uns chatos. Tem uns no grupo da igreja que põe um jornal assim, já falei 1000 vezes para não pôr. Mas a gente vai com muito amor e carinho, e eles vão entendendo que são irmãozinhos preciosos. Com muito amor e carinho a gente fala. Mas quando alguém me escreve, todo mundo quando me escreve no WhatsApp eu respondo. E tem umas coisas, irmão, eu respondo todos. Não respondo na hora que quer, não respondo na hora que espera, mas respondo. Porque eu não posso mentir. Eu não consigo dormir sabendo que eu fui lá, pus no modo avião. Li depois. Qual o nome disso, gente? Mentira cabeludíssima. Veja você, que às vezes nós temos falhas que às vezes pensamos que não é falhas. E nesse ponto aqui Paulo está dizendo, irmãos, que o amor de Deus, em segundo lugar, é um amor imerecido. Porque Deus sabe a minha natureza. A menos que você ame seus defeitos, a menos que você ame seus vícios e pecados, Deus está insistindo com você. E Ele não desistiu de você. Sabe aquela música do Marquinhos Gomes? Ele não desiste de você. Deus vai insistir com você. Você pode ter desistido, mas Deus não desistiu. Deus não desistiu. Você pode dizer isso para o irmão que está ao seu lado? Deus não desistiu de você. Em terceiro lugar, no verso 8, Paulo fala que o amor de Deus é um amor provado. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Ele não desiste de você. Cante por mão. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Deus se importa. Deus não se alegra com a sua dor e nem com as suas quedas. Então deixe-me te dizer uma coisa. Por isso que aqui no verso 8, em terceiro lugar, o amor de Deus é um amor provado. No verso 8 Paulo diz: porém Deus comprova seu amor todo dia, não, na ocasião de ter dado seu filho para morrer em meu lugar. Então olha para mim, é pecado pedir provas do amor de Deus. É um absurdo pedir provas do amor de Deus. Porque Paulo diz que Deus deu prova do seu amor quando Ele deu seu filho para morrer em nosso lugar. Você quer saber mais sobre o amor de Deus do que isso? Então não duvide desse amor. Em sexto lugar e último, verso 9 e 10, certeza da glorificação. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de Jesus, quanto mais agora, salvo, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Deixa eu te falar uma coisa.
quando você estava no mundo, quando você estava perdido, quando você não merecia nada, Deus te justificou. E agora que você é salvo, você acha que haverá um acidente na sua salvação? Sabe o que Paulo nos dá aqui? O sexto fruto da justificação, certeza da salvação. Paulo está dizendo que nós não entraremos em juízo de condenação. Eu vou dizer uma coisa para você séria: não há acidentes no cristianismo. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não quase te salvou, pelo amor de Deus. Quase fui salvo, quase cheguei perto. A salvação não é um acidente. Deus não quase te escolheu, Deus não quase te salvou. Você não está quase salvo, você está salvo. Sabe qual é o problema de nós, Sabrina, você e seus convidados? É que nós confundimos glorificação com santificação. A Bíblia diz que nós já somos glorificados, mas ainda não somos santificados. A santificação se dará no retorno de Cristo, a glorificação no ato da justificação. Em Romanos capítulo 8, no versículo 30, aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Deus está vendo você como uma pessoa glorificada. Diga amém. Oh, aleluia. Eu quero concluir aqui lhe dizendo uma coisa tremenda. Olha para mim. Não importa os percalços da sua vida cristã, quantas vezes você cair, quantas vezes você se levantar, Deus está contando que todas as vezes você vai se levantar. Porque o justo não fica prostrado, justo não fica caído. Termino aqui lhe dizendo o seguinte: um homem com vício de álcool chamado Gi, ele não conseguia se libertar do álcool. Todos os dias o Gi saía do trabalho, ia para o boteco e bebia. Saía do boteco, passava na igreja, dobrava o joelho no altar e dizia: Jesus, aqui está Gi. E aí, todo dia, durante a vida toda, o Gi fazia isso. Está num livro. Saía do trabalho, passava no boteco, saía do boteco, passava na igreja. Jesus, aqui está Gi. E ia embora. A vida toda. Um certo dia, o Gi saiu do trabalho, passou no boteco. Quando foi na igreja, o carro o atropelou. O Gi foi para a UTI. E agora o Gi está entre a vida e a morte. 3 meses de coma. Entre um homem de branco, em coma. O Gi sabe quando esse homem se aproxima dele, segura na mão dele. E durante os 3 meses de coma, o homem dizia a ele: Gi, aqui está Jesus. Deus sabe enquanto um justo, quem ama a Deus sofre com suas quedas e lutas. Mas você não pode desistir de Deus, porque Ele não desiste de você nunca. Está chegando o dia que o vício vai te deixar, que o desvio de caráter vai te abandonar, que a mentira vai te deixar, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Fique em pé no seu lugar, com as lágrimas nos olhos. Jesus está dizendo a você: eu estou aqui.